O tema da aula de hoje é os guias. Já devem ter ouvido falar de guias espirituais. Nós não vamos falar de guias no sentido dos gurus, dessas pessoas que têm seguidores, porque, para todos os efeitos, não são guias. Há quem considere guias espirituais, pronto, temos o Papa, o Dalai Lama, o Mooji, o Vishwananda e muitos outros por aí, esses são os mais conhecidos. Mas não é desses guias que vamos falar. Não vamos falar de guias espirituais, porque, no meu entender, nós não precisamos de guias espirituais. Já precisamos deles, sim, em outra época, noutras alturas, noutra energia. Agora, nós temos autonomia. É-nos dada autonomia. Vamos falar de guias do ponto de vista espiritual e esses, sim, auxiliam-nos a que nós próprios sejamos os nossos próprios guias. Guias de nós mesmos, mestres de nós mesmos. A época de seguirmos outras pessoas já terminou. Vocês podem dizer, há quem o faça, é um facto. Há milhões ou bilhões de pessoas a seguir outras pessoas. Isto porquê? Porque nós ainda estamos num período de transição. Nós entramos, não há muitos anos, na nova dimensão, na quarta dimensão, que se refere ao plano astral, como vamos falar daqui a pouco, sobre essa matéria. Mas há pessoas ainda que vivem num padrão mental da terceira dimensão. Mental e emocional e até espiritual da terceira dimensão. Muitos estão a adaptar-se, estão a fazer a transição para a quarta dimensão. Outros, não se adaptando, estão a desencarnar mais aceleradamente, outros vão desencarnar mais desaceleradamente. Isto porquê? Porque a energia do planeta mudou, está em mudança, e nós ou nos adaptamos a ela e evoluímos juntamente com essa energia, e o planeta evolui também com essa energia, ou então nós temos que voltar ao nosso estado inicial. Porquê? Porque se torna muito denso e pesado estar aqui. Para muitos de nós era denso e pesado antes desta mudança energética. Para outros tornou-se pesado a mudança. Para nós que viemos já com o propósito de mudança, de fazer esta mudança, estávamos ansiosos que surgisse o momento apropriado para que ela fosse implementada e nós estivéssemos lá para ajudar nessa mudança e desfrutar dessa nova energia. Outros estavam e ainda estão tão agarrados, enraizados nessa velha energia, que lhes custa e torna-se difícil e pesado transitarem para a nova energia. Por isso, não se admirem que se muitas pessoas que vocês conhecem, ou algumas, não com muita idade, resolvem desencarnar das diversas formas, desde uma doença, um acidente, uma morte súbita, coisa parecida. É natural, é apropriado, a pessoa há de voltar numa nova forma, num novo formato energético mais apropriado à nossa vibração de agora, ou então, se for mesmo assim difícil, há de encarnar noutro planeta onde haja vida física para continuar uma nova experiência física, noutra vibração. Nós falámos na última aula sobre vibração, alta vibração, baixa vibração implica mais densidade, se recordam, de maneira que com esta nova vibração que estamos a viver agora, nós temos menos densidade. Vocês podem sentir e ter o mesmo peso, mas vocês podem sentir-se mais leves, menos pesados. Eu estou mais pesado do que eu estava há 20 anos atrás, ok? Estou mais pesado. Aliás, do que estava há 10, 12 anos atrás. Ainda há uma semana atrás mostrei uma foto minha de 2006 à Cala e ela disse, isto não és tu. Okay? Eu tinha quase menos 20 quilos que eu tenho agora. Aquelas do normal? Por aí, por essa altura, sim. Por essa altura. Por essa altura. No entanto, eu estando agora mais pesado fisicamente, não me sinto mais pesado.
Eu já estive bem mais leve fisicamente e sentia-me mais pesado. Isto antes desta transição energética. Percebem? Mesmo a nível de densidade do corpo, vocês podem ter a densidade que tiverem, mas podem sentir-se leves. Percebem? Porque a nova dimensão, esta quarta dimensão, tem uma característica que é a aceleração. E vocês veem e sentem que mesmo o próprio tempo está em aceleração, parece que passa mais rápido. E isso é apropriado. Porquê? Porque a quinta dimensão já não existe tempo. O tempo está a correr de forma que ele um dia desaparecerá, e isso acontecerá quando entrarmos na quinta dimensão, que é no plano mental. Tudo isto, porque é que falamos nisto sobre os guias? Porque antes desta nova energia, nós tínhamos muita dificuldade em contactar com os nossos guias. Nós sempre tivemos guias, seres espirituais, não físicos, espirituais, que antes da nossa encarnação se apresentaram para colaborarem conosco, nos auxiliarem, nos aconselharem, enquanto nós estivéssemos aqui fisicamente encarnados. A velha energia era muito densa, criava um véu de separação entre este plano e os planos espirituais, os planos mais energéticos, uma separação muito grande. Com a nova energia, esse véu se tornou-se muito mais fino, mais transparente, de forma que os nossos guias podem ser contactados com muito mais facilidade, e vocês hoje vão poder experienciá-lo aqui, se vocês tiverem essa vontade, claro. E torna-se mais fácil essa comunicação e torna-se muito mais fácil tirar partido dessa colaboração, dessa parceria. De forma que temos muito mais vantagens agora nesta nova energia, muito mais possibilidades, desde que as saibamos aproveitar. Na velha energia, isto antes da entrada do século XXI, mais ou menos por aí, era muito difícil. Não era impossível, mas era muito difícil. E o que é que a humanidade fazia? Arranjava para si deuses, divindades, santos, gurus, mestres e líderes espirituais que os inspirassem a algum modelo. Vocês podem ver os santos do hindus, os santos católicos, por exemplo, que serviam de inspiração às pessoas em relação à sua própria espiritualidade. Tinham os anjos, mas nunca ninguém se inspira em anjos nem arcanjos porque acham isso inatingível. Correto? Nada é inatingível. Nada é inatingível. A única limitação é aquela que a nossa própria mente nos impõe e que nós aceitamos. Porque se nós não aceitamos as limitações, elas vão quebrando, elas vão caindo e nós vamos manifestando realmente quem nós somos. Ora, para falarmos em guias e seres espirituais, temos que começar por um lado. E em vez de começarmos por baixo, vamos começar por cima. Tudo aquilo que é criado, eu digo é, não digo foi, porque continua a ser criado. Tudo continua a ser criado. Só existe o agora. Tudo o que é criado através da vontade divina. O que é a vontade divina? É aquele desejo de manifestação, de criação, de experienciação que Deus tem, porque apesar dele ser Deus, ou dela, como vocês queiram chamar, ser Deus, ser deusa, ainda continua em experienciação. Se Deus soubesse tudo, não continuaria a minha criação nem expansão. Tudo já teria terminado. Quando nós chegamos ao fim do nosso ano letivo, não continuamos na escola. Quando chegamos ao fim do nosso curso, não continuamos no curso. Correto? Quando terminamos a nossa formação, não continuamos na mesma formação. Passamos para a fase seguinte. Ora, Deus continua a experienciar-se, e quando digo Deus, vejam isto no sentido de
união entre Deus e deusa. Eu acredito que Deus não é homem, nem é macho, não é masculino, mas também não é feminino. É uma fusão de ambas as energias. É Deus e deusa. É impossível haver criação sem estas duas energias. Nós somos o próprio exemplo físico disso. É para haver criação, tem que haver uma energia masculina e uma feminina. Correto? É em perfeita união. E daí surge algo que é criado, da união dessas duas energias. Então, quando eu digo Deus, vejam isto no sentido dessa união. Não vejam no sentido de Deus masculino, porque senão tenho que estar sempre aqui a chamar Deus deusa, ou Deus pai e mãe ao mesmo tempo, e isso torna-se um bocadinho aborrecido. Vejam isto no sentido de que Deus é a perfeita união entre o masculino e o feminino da divindade. Deus e deusa criou, eles criaram, Deus criou tudo aquilo que existe, toda a vida. Nós somos exemplo dessa vida, as plantas que vocês veem são exemplo dessa vida, os animais, tudo é exemplo dessa vida que foi criada. E tudo foi criado com o propósito da experiência, da aprendizagem, não no sentido de aprender, mas no sentido de conhecer. Conhecer como é que as coisas são, conhecer como é que elas funcionam. Se vocês tiverem a ideia que Deus já sabe tudo, ponham essa ideia de lado. Porque se Deus já soubesse tudo, não fazia sentido existir livre-arbítrio. É conhecido o potencial das coisas, mas o livre-arbítrio determina o fluxo por onde elas fluem. Portanto, se vocês acham que Deus sabe aquilo que eu preciso, Deus diz assim, eu não sei, porque não sei qual é a escolha que estás a fazer. Primeiro é preciso fazer a escolha, e então depois afirmar essa escolha, verbalizá-la e mantê-la na nossa mente. É aí que depois entram os guias. Ok? E vamos ver isso mais à frente. Mas quando Deus criou, Deus precisava de... Sozinho Ele não conseguiria fazer tudo. Vocês acham que Deus faz tudo sozinho? Deus não faz tudo sozinho. Nós somos um exemplo disso, mais uma vez eu falo. Criou diversas formas de vida. Desde vibrações mais elevadas às vibrações mais baixas. Nós somos um exemplo de uma vibração mais baixa, no sentido em que optámos por adquirir um corpo físico. Tivemos que baixar a nossa vibração, tivemos que diminuir o fluxo de quem nós somos, da nossa própria energia, para conseguirmos ter um corpo físico. Porque nós não estamos aqui por inteiro, completamente. A maior parte do nosso ser está fora do nosso corpo. Porque se estivesse dentro do nosso corpo, nós não conseguiríamos estar aqui em forma física. Porque a nossa vibração aumentaria de tal forma que o nosso corpo desapareceria. Portanto, aquilo que está fora de nós, que é o nosso verdadeiro eu, é muito maior em termos de grandiosidade, em termos quantitativos, mas também em termos qualitativos. Em relação a este corpo, há uma pequena fração do nosso eu que alimenta este corpo. Eu costumo dar o exemplo que aquilo que alimenta o nosso corpo, que é a alma, está para o nosso corpo, assim como a bateria do telemóvel está para o telemóvel. Se retirarmos a bateria, o telemóvel morreu, não funciona mais. Assim é a nossa alma. Mas a nossa alma é um pequeno fragmento da energia que nós somos. E esse fragmento está alojado, mais ou menos, podemos dizer assim, junto ao nosso chakra cardíaco. Sabem como é uma caixa negra do avião? É mais ou menos a mesma função que tem a nossa alma. Além de animar o nosso corpo, tem a função de registar na nossa caixa, na nossa substância primordial, tudo o que acontece connosco. É aquilo que muitas pessoas chamam de anjo da guarda. Percebem? O anjo da guarda é aquilo que nós chamamos de alma e muitos chamam de anjo da guarda. Porquê? Porque o anjo da guarda parece que registra tudo segundo a crença, não é? Que nós fazemos e que não fazemos.
O anjo da guarda não guarda, por assim dizer, assim como a nossa alma não nos impede do que quer que seja, porque existe livre-arbítrio. A personalidade que está aqui encarnada tem o direito de fazer as suas próprias escolhas e experienciá-las. A função da alma é estimular a personalidade de forma que a personalidade faça as escolhas mais elevadas, mais apropriadas a quem realmente é. Escolhas mais baseadas no amor e não no medo. Mas se a personalidade estiver mais voltada para o medo e fizer escolhas mais apropriadas de acordo com o medo, a alma não se opõe, a não ser que toda essa experiência da personalidade vá fazer com que toda a experiência que o eu superior, que é a porção de nós que está fora, e está fora da alma, a porção de nós que está fora deste corpo, determina, por exemplo, que a personalidade está a ir contra esse projeto, esse propósito da experiência, e vê que não há uma forma de retornar a ele. Então aí sim, o eu superior tem todo o direito de cortar a ligação da alma ao corpo físico, e toda a nossa parte energética se desprende do corpo e nós morremos. E voltamos a reencarnar para ver se voltamos a fazer a experiência que o nosso eu superior se propôs a experienciar. Aquilo que o eu superior propõe-se a experienciar não é para ele mesmo. Não pensem que o nosso eu superior está aqui para aprender algo. É um grande equívoco. É um grande equívoco. Nós fomos criados por Deus. Tudo que Deus cria é perfeito. Deus jamais criaria algo que fosse imperfeito. Se nós fomos criados à sua imagem e semelhança, porque somos seus filhos, sua descendência, portanto somos à semelhança de Deus, se nós nos considerarmos imperfeitos, temos que considerar a nossa paternidade e maternidade também imperfeita, os nossos ancestrais, os nossos pais espirituais imperfeitos. Eles não são totalmente imperfeitos nesse sentido. A única coisa que eles esperam é a nossa experienciação. Porque através da nossa experienciação, todo o universo se enriquece. Toda a informação que nós passamos da experienciação do espiritual no físico, na matéria, é passada ao nível universal. De maneira que aquilo que um humano faz tem impacto em todo o universo. Não é tão pouco como isso. Pois não. Não é tão insignificante. Não. De forma que quando um humano alcança a libertação, alcança a iluminação, é motivo de grande contentamento e de alegria em todo o universo. Porque essa energia passa para fazer elevar também a energia do todo. Então, se Deus criou muita vida, de diversas formas. Vocês já ouviram falar dos anjos, dos arcanjos, são formas de vida criadas por Deus. Temos as hierarquias arcangélicas, lideradas por um arcanjo que é chamado Metatron. É chamado o arcanjo mais elevado, segundo aquilo que é ensinado, que é conhecido, foi Metatron que criou a luz. Quando Deus afirmou haja luz, foi Metatron o autor da criação da luz. Metatron também é conhecido como El Shaddai, que traduzido quer dizer o manto de Deus, o manto divino. É o arcanjo mais elevado e líder de todas as hierarquias arcangélicas. Vocês conhecem outros arcanjos, Rafael, Miguel, muitos por aí que são conhecidos, Gabriel, conhecidos sobretudo das religiões cristãs, e alguns também são conhecidos da religião, por exemplo, islâmica e judaica, que é o caso do Gabriel, do Miguel, e são ambos conhecidos e aceitos nas religiões judaica e islâmica. É como se fosse criada uma hierarquia. Porquê? Porque há quem tenha mais responsabilidades e quem tenha menos responsabilidades. Vocês podem achar que não há uma hierarquia, que há uma desordem no plano espiritual e que cada um faz o que quer da forma que quer, mas não é assim. Há uma hierarquia,
E essa hierarquia responde e corresponde exatamente na forma e da forma apropriada à função que está a ocupar. E não há essa luta pelo poder, conforme se diz. Por exemplo, é conhecido e por aí, dito por aí, que Lúcifer, ou Satanás, o diabo, como queiram chamar, ele caiu na terra derivado de uma luta que houve no céu pela luta pelo poder. Isso, assim como a criação que está na Bíblia, é apenas uma ilustração, um exemplo daquilo que pode acontecer a qualquer um de nós. Aquilo não quer dizer que tenha sido real. Como é que Deus iria entrar numa guerra pelo poder? Cabe na cabeça de alguém? Digam lá. A mim não cabe na minha cabeça, não é? Que Deus ia entrar numa guerra pelo poder. Qual era o exemplo que Ele estaria a dar-nos a nós como seus filhos? Certo? Não foi isso que aconteceu. Isso foi um exemplo, uma ilustração que nos foi dada de que, quando mesmo nós, estando num padrão elevado de vibração, se enveredarmos pelo medo e pelo egoísmo, caímos. Percebem? Caímos. E isso é um facto. E isso aconteceu e continua a acontecer. E continua a acontecer. E houve seres que, mesmo não experienciando a vida física, experienciaram essa queda. Porquê? Porque, de alguma forma, em algum momento, eles experienciaram um livre-arbítrio e experienciaram também o que é conhecer o medo. Porque o livre-arbítrio leva-nos à dualidade. Temos de ter pelo menos 2 escolhas, correto? Senão não faz sentido existir livre-arbítrio. Não é? O livre-arbítrio é para nos obrigar a escolher entre 2 opções. Se existir só uma, não é preciso livre-arbítrio. E então, experienciaram o medo. E alguns seres que experienciaram o medo identificaram-se muito mais com o medo, ou pelo menos sentiram-se mais aprisionados e não conseguem sair de lá, ou começaram-se a super-identificar com aquela energia. E daí foram criadas 2 hierarquias, uma chamada da luz e outra das trevas. E todas as hierarquias são encabeçadas por alguém, correto? Por isso é que chama uma hierarquia, que obedece a uma escala de autoridade e de responsabilidade. Não vamos falar daqui dessa hierarquia das trevas, mas é para vocês perceberem que, de facto, isso existe e é real. E é real. E há seres que estão a trabalhar ao lado das trevas que nunca tiveram um corpo físico e que muitas vezes se aproximam de pessoas físicas, de seres humanos, e nos planetas que haja vida física, para experienciarem o que é o físico, porque eles próprios não querem arranjar um corpo e passar pela experiência do que é físico, mas encostam-se a seres humanos para, de alguma forma, experienciarem aquilo que é físico. E isso traz graves transtornos a nível energético e espiritual a essas pessoas. Por outro lado, também há aqueles seres que continuaram firmes na luz e no amor. Esses são chamados os seres crísticos, por oposição aos outros chamados não crísticos. Essa hierarquia angélica e arcangélica depois dividiu-se em vários estratos. Desde os mais elevados, que é o caso de Metatron, aos mais baixos, mais próximos da Terra, que é o caso dos Devas. Os Devas são anjos, seres super iluminados, que estão mais dedicados à vida da própria Terra, da própria natureza, dos animais, das plantas. O Deva, vejam o Deva como sendo o eu superior de um animal, de uma planta, etc. Cada espécie animal tem o seu próprio Deva. Cada espécie de plantas tem o seu próprio Deva. Quando vocês falam com uma planta, não falam para ela porque ela não tem ouvidos. Falam para o seu Deva, para o seu eu superior. Se vocês enviam amor para essa planta, vocês veem que ela responde. Ela torna-se mais bonita, mais saudável.
Não porque ela ouve e porque sente o vosso amor, mas porque o seu superior, que é o Deva, sente isso e alimenta aquela planta. Tem alegria em permanecer ali. E ao permanecer ali, faz com que a planta continue, prospere e se torne bonita e saudável. Percebem? Portanto, quando muitas pessoas falam, eu falo para as minhas plantas e parece que elas são cada vez mais bonitas. É um facto, nós temos as plantas lá. Porque os Devas, nós podemos vê-los também, mas é preciso sermos algo sensitivos e termos um pouco a nossa visão interior desenvolvida para os ver. Então temos toda uma estrutura, desde a mais elevada até a mais baixa, que existe simplesmente para servir. Nós já falámos disso na primeira aula sobre o serviço, que é um dos objetivos destas aulas, é nós desenvolvermos a nossa capacidade de serviço. Para que desenvolver o nosso lado espiritual, se não para servir. Se não for para servir, é para desenvolver o nosso lado de egoísmo. Então acontecerá connosco o que aconteceu com esses seres que caíram no medo e no egoísmo. Então, a nossa função aqui é nós tornarmos com aquilo que nós somos, que é como os anjos, não é? Para servir. Porque a espécie humana é descendente de uma linhagem de anjos chamados os anjos de Mourôncia. Mourôncia escreve com T-I-A. Mourontia. É do latim. Diz-se Mourôncia, mas escreve-se Mourontia. Esta linhagem dos anjos de Mourôncia foram aqueles que se prontificaram ao Pai e à Mãe divinos para experienciarem a vida física e fazerem passar esses conhecimentos, essa experiência para o universo, para Deus, de volta para Deus. E o nosso caminho de retorno é este mesmo, de retorno ao nosso estado angélico. E há duas formas de o fazer, ou pela via angélica de facto, ou pela via dos mestres ascensionados. Isto é, pela via da nossa ascensão. Houve uma classe de anjos, uma classe angélica que esteve aqui no planeta e não há muitos anos atrás. Continua a haver algumas classes, algumas hierarquias ou congregações angélicas ainda a operar no planeta. Houve uma especial que foi liderada por alguém chamado Cryon e que o único objetivo dessa hierarquia, ou dessa classe angélica, era trabalhar no sentido de modificar o magnetismo do nosso planeta e do nosso sistema solar. E isso foi alcançado. Vocês podem duvidar disso, mas vejam onde estava o Polo Norte antes do início do século XXI e vejam onde ele está agora. O Polo Norte deslocou-se para leste, alguns graus. Já não é no mesmo ponto. A modificação desse magnetismo permitiu a que a densidade do véu que nos separa do outro plano, mais imediato que é o plano astral, fosse atenuada. Foi a nova energia. Estão a ver? Um grupo angélico com uma missão específica, uma função específica. E toda ela se resume a algo, a uma só palavra: serviço. Percebem? Serviço. É este o propósito de quem está no plano espiritual, dedicado ao amor e à luz divina. É ao serviço. Sem pedir nada em troca. Tem toda a alegria em servir, porque assim é apropriado e porque dá alegria ver como é que eu vou explicar isto? O resultado desse mesmo serviço. Percebem? Quando alguém serve e espera algo em troca, isso não é serviço. Pode ser serviço no sentido fiscal da palavra. Depois espera a fatura simplificada com o número de contribuinte. Ok? Mas, do ponto de vista espiritual, não é serviço. Não é serviço. Portanto, você já tem aqui uma noção de serviço. O serviço é feito voluntariamente ao próximo, com alegria. A alegria de servir, sem exigir nada em troca. Não é, eu faço isto se tu me fizeres aquilo. Percebem?
Quando é serviço, é serviço. É feito com alegria. Vocês podem pensar, mas nós temos necessidades físicas que os seres que estão no plano astral, mental e espiritual, por exemplo, não têm. É um facto. Eles não precisam de roupa para vestir, nem de comida para comer, nem de casa para viver, nem de carro para se deslocar. Nós temos essas necessidades, sim. Mas essas necessidades não podem ser o motivo do serviço. Consigo fazer-me entender? Não podemos pôr isso como a prioridade. Eu presto um serviço ao meu próximo com a intenção de ganhar dinheiro para ter um carro ou para ter uma casa. Eu posso ter tudo, eu posso, com o serviço, ter riqueza e abundância material. Eu não tenho que ser pobre. Mas não posso pôr aí o foco. Eu tenho que ter o foco na alegria de servir e, com essa alegria de servir, ter abundância. Não posso ter o foco na abundância e depois servir para ter essa abundância. Percebem o que eu quero dizer? Esse é o nosso problema aqui na Terra. Por isso é que há muitos que não compreendem como é que nós podemos servir e cobrar pelo nosso serviço. Porque eu disponho do meu tempo. Eu tenho que pagar a renda de um espaço. Tenho que pagar a luz que gasto, a água que consumo. E eu não posso fazer isso, não posso pagar ao Senhor com serviço espiritual, não posso pagar a EDP com serviço espiritual, nem com luz, nem com uma cura. Eu tenho que pagar com uma moeda de troca que é aceite e foi instituída socialmente. Então nós temos que traduzir o tempo que despendemos para o serviço numa moeda de troca. Mas também podemos fazê-lo de outra forma. Isto é, se vocês acham que o vosso serviço deve ser gratuito, porque há muitas pessoas que acham que o serviço espiritual deve ser gratuito, façam-no gratuito. Tudo é apropriado, desde que esteja de acordo com aquilo que vocês sentem que vos dá alegria. Mas quando a vossa abundância começar a baixar, vocês vão questionar se realmente é apropriado, ou deixar continuar a não cobrar, ou até abandonar o serviço. Porque há muitos que o fazem. Preferem abandonar o serviço ao próximo do que cobrar algo por ele. Nós não cobramos pela energia. Percebem? Se eu dou um tratamento energético, eu não estou a cobrar pela energia. Eu estou a cobrar pelo tempo que eu estou a despender, pelas necessidades que eu tenho comigo mesmo, com o espaço onde estou, para poder fazer esse serviço. Se eu estiver no plano espiritual, eu não vou cobrar nada. Porque eu não preciso disso para nada. Eu crio a roupa que eu possa vestir, crio o alimento que eu possa precisar, crio a casa que eu possa querer no plano espiritual. Tudo a partir do pensamento. Tudo aparece instantaneamente. Aqui ainda não conseguimos fazer dessa forma. Então, quando falamos de serviço, eu quero que vocês vejam o serviço espiritual diferenciado, o vosso, dos guias. O vosso serviço diferenciado dos guias ou daqueles seres que estão no plano astral e nos outros planos superiores. Porquê? Porque nós temos necessidades que eles não têm. Então, nós temos que executar, proceder e ter o nosso serviço de uma forma que eles não precisam que seja dessa forma. Mas não é por isso que nós vamos nos sentir mais pesados. Ok? Há de chegar à altura em que nós vamos passar por outro plano e vamos estar da mesma forma que agora os nossos guias estão para connosco, não vamos estar para com outros. Desde que o foco seja sempre o serviço em primeiro lugar, a alegria de servir, a alegria de fazer o amor fluir, a alegria de levantar a luz e fazê-la brilhar. Tudo isso não impede que haja abundância e que haja riqueza material. Muita gente reclama do Osho, que o Osho tinha cerca de 8 Rolls Royce, por exemplo. Era um mestre espiritual e tinha 8 Rolls Royce. Porquê é que não haveria de ter? Digam-me lá porque é que não haveria de ter. Se ele escreveu, se ele deu palestras, se as pessoas contribuíram, porque é que ele ia meter o dinheiro debaixo de uma pedra? Ou porque é que ele ia desbanjar ou dá-lo de qualquer maneira, de qualquer forma? E ele não ganhou, não trabalhou para isso. Correto?
Vocês acham que Jesus, nos últimos 3 anos da vida dele, que ele se dedicou somente ao serviço, onde é que ele foi buscar o dinheiro? Ele continuou a comer, a beber, a calçar, a vestir. Durante 3 anos, onde é que ele foi buscar o dinheiro? Nunca se questionaram, pois não? Pois não. Porque não é apropriado questionar isso, porque senão vêm à vossa mente as respostas apropriadas, que é, alguém teve que contribuir, alguém teve que dar alguma coisa, certo? Mas vejam que o foco dele era o serviço, não era a parte material. Ele próprio ensinava isso. Buscai as coisas que são do alto e o resto vos serão acrescentadas. Correto? É aí que devemos ter o foco. Não descurar o foco material, mas manter o foco sempre na vibração mais elevada. Então ele próprio alimentou-se, vestiu-se, calçou-se com as contribuições que recebia das pessoas que ele ajudava. Porque as pessoas, quando recebem algo, gostam de ser gratas e demonstrar a sua gratidão. Correto? Não é? Se alguém ajuda, olha, ofereço isto ou dou-lhe aquilo, eu não tenho mais nada para lhe dar. Eu tenho um exemplo, à altura iniciei 2 velhinhos em Vidago, com 80 e tal anos cada um, no Reiki. Isso em 2007, salvo eu. Numa cozinha, na cozinha deles, em terra batida. E eles disseram assim, eu não tenho nada para lhes dar. Eu disse, eu também não pedi nada. Estou a fazer isto com alegria e com amor, porque vocês precisam e vai ser muito bom para vocês. Eles tinham, acho que o mais novo tinha 85 anos. O que é que eles deram? Deram-me batatas, deram-me couve, deram-me cenouras. Deram com alegria. Foi uma forma de retribuírem aquilo que eles também receberam. Não retribuíram da mesma forma, na mesma energia, mas foi noutra energia. Certo? Aquilo que receberam foi energia espiritual e eles retribuíram uma energia física. Mas há uma retribuição, há equilíbrio. E tem que haver esta troca para haver equilíbrio. Os nossos guias no plano espiritual, eles não comem, não bebem, como nós já falámos. E muitas vezes esquecem-se que nós temos essas necessidades. Por isso é que é conveniente nós lembrarmos de que nós temos essas necessidades e pedir ajuda para essas necessidades. Coisa que nós não pedimos às vezes. Muitas pessoas dizem, para que é que eu vou pedir? Deus sabe o que eu preciso. Não é? Será que Deus sabe o que nós precisamos? Não sabe. Não sabe. Sabem porquê? Porque até nós pronunciarmos, afirmarmos aquilo que nós queremos, nós podemos mudar sempre de ideias. E então o ser humano, para mudar de ideias, agora quero, depois já não quero, agora vou, depois já não vou, agora subo, mas agora deixo. E Deus não está aqui para satisfazer os caprichinhos das crianças. Agora, o que é que tu queres lá? Diz lá. Eu quero subir. E eu começo a descer. Mas eu quero subir, eu quero descer. Mas quero ajuda para subir e afinal desces. Percebem? Deus só sabe aquilo que nós precisamos quando nós afirmamos em alta voz. E não é aquilo que eu preciso. É aquilo que eu quero criar. Deus não precisa de coisa alguma. E se nós somos a sua semelhança, somos a sua progenie, somos a sua descendência, será que nós precisamos de alguma coisa? Essa ideia de necessidade foi algo criado pela nossa própria mente. Porque a nossa própria mente acompanha-nos ao longo das várias encarnações, é sempre a mesma mente. E foi aprendendo e foi conhecendo várias situações, e algumas até de carência. E muitas limitações, porquê? Porque nós fomos experienciando coisas diferentes. Ora umas melhores, ora outras piores. Isso no sentido relativo da palavra. Porque não existe nada melhor nem pior, existe diferente. E a nossa mente, então, ela acha que nós precisamos disto, precisamos daquilo, precisamos de outra coisa. Mas quando nós estamos bem sintonizados com a nossa real identidade, com o nosso eu superior, com os nossos guias,
nós não sentimos a necessidade de coisa alguma. Nós só temos alegria em criar algo novo, algo diferente, algo melhor, em criar mais abundância, mais amor, mais alegria. Mas a nossa mente é que traz sempre aquela necessidade de carência. Tu precisas do outro, tu precisas de um relacionamento, tu precisas de um marido, tu precisas de uma mulher, precisas de um namorado, precisas de um filho, precisas de um pai, precisas de um carro, precisas de uma casa, precisas de um emprego. É sempre precisas. Essa palavra, eu preciso, nega quem eu sou. É verdade ou não é? Porque se eu digo, eu afirmo que sou Deus, porque sou feito à sua imagem e semelhança, portanto eu também o sou, eu não posso dizer eu preciso. Eu tenho que ter a coragem de dizer, eu tenho alegria em criar isto. Eu tenho alegria em criar mais abundância, não é eu preciso de mais dinheiro. Toda a palavra de necessidade, de carência, de preciso, reflete, cada vez que vem à nossa mente, reflete aquilo que nós não somos. A nossa incapacidade criadora. E isso nós não somos. Nós somos criadores. No nosso pequeno universo, à escala que nós estamos, mas nós somos criadores. Então, se eu criar na nossa mente uma palavra de necessidade, qualquer sinónimo de preciso, de necessito, troquem por outra palavra e digam com alegria, eu tenho alegria em criar isto. Se vocês têm alegria de criar um relacionamento que vos dê alegria, eu tenho alegria em criar um relacionamento que me dê alegria. Se vocês já têm alegria em ter mais dinheiro, eu sinto alegria em criar mais dinheiro na minha vida. Percebem? Agora, não digam eu preciso. Se vocês ao dizer eu preciso, estão a acentuar e a criar a necessidade. Os guias, nós temos os nossos guias pessoais. A maior parte das pessoas tem 2 ou 3 guias, dependendo do seu grau de, eu vou chamar de evolução entre aspas, porque estaria errado em falar em evolução. E vocês, nós já falámos sobre o que é o desenvolvimento espiritual, não há desenvolvimento, por assim dizer, não é? É apenas uma tomada de consciência maior de quem nós somos. E, dependendo desse grau de reconhecimento de quem nós somos, nós podemos ter mais ou menos guias. E, contrariamente àquilo que vocês possam estar a pensar, aquela pessoa que tem menos consciência de quem é, tem menos guias, dá menos trabalho. Dá menos trabalho, porque não ocupa os guias, não os dá o que fazer. Então não precisa ter 3 ali a olhar para o vento, não é? Agora, aquela pessoa que reconhece, que se reconhece como quem realmente é, vai usar os seus próprios guias, então 2 não é suficiente. Tem que ter pelo menos 3. Percebem? Porquê? Porque há trabalho cheio para toda a gente. As pessoas pensam que é ao contrário. Quanto mais nós, entre aspas, somos iluminados, menos guias precisamos. É ao contrário. Quanto maior for a nossa elevação, mais apoio nós precisamos. E isso também porque nós estamos já a trabalhar, mesmo a nível físico, mas noutros planos. Nem que seja durante o sono, mas nós já estamos a trabalhar noutros planos, em serviço com outros seres e em colaboração com outros seres. Então é preciso mais apoio. Estes guias têm uma função e um propósito. A função é estar ao nosso lado 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não fazem greve, não fazem reivindicações, nem de aumento de salariais, nem de folgas, nada disso. Pode parecer assustador, não é? Ter 2 ou 3 seres espirituais a acompanharem-nos 24 horas por dia, não importa o que estejamos a fazer. Não é? É. E aí entra logo a nossa mente humana, a nossa mente limitada, que diz assim, então, eles veem o que eu faço de errado.
Esse conceito de certo e errado é humano, é a dualidade que nós estamos aqui a experienciar. Do ponto de vista espiritual, isso não existe. Não existe o certo nem o errado. Existem formas diferentes de experienciar uma realidade. Como aqui existe o alto e o baixo, o dentro e o fora, o muito e o pouco. Também existe o certo e o errado. Existe o sim e o não. O positivo e o negativo. Tudo isso tem o propósito de nos fazer experienciar o que eu chamo de pares de opostos. Eu só dou valor a um quando conheço o outro. Eu só dou valor ao baixo depois de conhecer o elevado, o alto. Senão eu nem sequer consigo distinguir uma coisa da outra. Eu não consigo distinguir o medo do amor se não experienciar ambos. Eu não consigo distinguir as trevas da luz se não experienciar ambos. Então não vejam as trevas como algo negativo, não vejam o baixo como algo negativo, não vejam o errado como algo negativo. São apenas formas de experienciar que nós temos que passar por essas formas para dar valor exatamente ao oposto. Se vocês estão aqui hoje e dão valor à espiritualidade, porque se não dessem não estariam aqui, é porque vocês já experienciaram a não espiritualidade, a vida sem a componente espiritual. E agora estão a experienciar a parte espiritual para conhecerem a diferença, o que é o viver sem espiritualidade e o viver com a espiritualidade. Posso dizer que quando vocês viviam sem estar ligados à espiritualidade, vocês eram piores? Ou estavam errados? Não. Estavam a fazer uma experiência diferente. Isto para vos levar a esta conclusão. Os vossos guias não vos julgam. Vocês, para eles, não fazem nada de errado. Também não fazem nada certo. Fazem o que fazem. A função deles é esta, é estar convosco, e o propósito é acompanhar-vos, auxiliar-vos, aconselhar-vos, ajudar-vos na vossa criação. Sem julgamento. Sem qualquer tipo de julgamento. Algumas pessoas creem que têm como guias pessoais pessoas familiares que já partiram. É comum aparecer, por exemplo, aqui mesmo em contexto de consulta, pessoas que têm o avô, o pai, a mãe que já partiu. Estes são meus guias, andam sempre comigo. A Chita a olhar para mim assim, meio de lado, como é que diz: o que é que vai sair daqui? Há pessoas que têm essa ideia, mas tal ideia está errada. Os nossos guias, eles apresentam-se logo após o nosso nascimento. E quando eu nasci, o meu pai era vivo, em carne e osso. Portanto, ele não pode ser o meu guia. Há exceções para isso. Okay? Há seres encarnados que são guias de outras pessoas. E já lá vamos. Mas não será o meu pai ou a minha mãe, dependendo dos critérios que vamos falar a seguir. Portanto, quando alguém vos aparecer e diga: o meu pai ou a minha mãe, que já faleceu, são os meus guias, vocês tentem esclarecer a pessoa que não é verdade. Eu sei que é difícil. As pessoas muitas vezes estão afetivamente, emocionalmente presas à memória que têm dos seus pais, que levam-se a um choque quando ouvem uma coisa dessas, e às vezes apetecem-lhes apertar-nos a garganta, logo o pescoço. Mas temos que esclarecer que não é verdade. Porque os nossos guias, eles apresentam-se logo após o nosso nascimento. E, como vocês sabem, a não ser que o pai tenha falecido antes da criança nascer, mas mesmo assim, todo o trato, todo o acordo é feito antes da encarnação. E a encarnação pode demorar alguns anos a ser planeada. Anos nossos a ser planeado. Entre uma encarnação e outra, muitas vezes leva mais de 2 décadas. Dependendo do grau evolutivo da pessoa, pode levar-me e pode acontecer de ser menos. Mas, em média, são 2 décadas do nosso tempo aqui. Porque no plano espiritual não existe tempo.
mas o nosso tempo aqui, em geral, são 2 décadas. Portanto, se eu agora falecer, provavelmente daqui a 20 anos é que eu estaria aqui a reencarnar novamente. Não será o caso, não é? Pois, um dia falaremos sobre a morte e a reencarnação e vamos explorar isto com mais profundidade. Mas voltando à questão de ter antepassados como guias, eu posso ter o meu avô como meu guia. Neste caso não, porque o meu avô faleceu, já tinha 30 anos. Ele tinha 90 e tais. Mas o meu avô materno morreu, a minha mãe tinha 9 anos. Ele poderia ser meu guia. Só que não pode ser. Porquê? Porque os guias têm de ter um padrão energético elevado, uma vibração elevada. E um ser humano que reencarnou e que desencarnou, será que atingiu essa vibração, esse padrão elevado de vibração energética? Se tiver atingido, pode sonar um guia a partir do plano espiritual. Nem que seja temporariamente, depois pode voltar a reencarnar. Compreendem? Mas raramente isso acontece, de que eu tenho o meu pai ou a minha mãe ou o meu avô como meus guias. Isso porquê? Porque também dá oportunidade a que eu desenvolva uma ligação com os guias de forma que não é apropriada. Mais na base do afeto e da relação que eu tinha entre personalidades, a minha personalidade com a personalidade da minha mãe e do meu pai, e não de facto espiritual. Porque a partir do momento que o meu pai e a minha mãe passam para o plano espiritual, não são mais meu pai e minha mãe. Eles são aquilo que eles são, que eles sempre foram. Compreendem? E se eu continuar a ter o mesmo tipo de relação, essa relação é inapropriada. Não vai produzir o efeito apropriado. Não sei se eu me estou a fazer entender. Então, é um dos motivos pelos quais nós não temos antepassados nossos, com quem tivemos ligações de personalidade em vida, como os nossos guias. Desde que haja uma ligação a nível de personalidade emocional aqui, não pode existir em relação aos guias do plano espiritual, porque vai tornar a nossa relação logo deficiente, mais baseada no apego emocional, no apego humano, do que propriamente no amor incondicional, no amor espiritual. E então, aquilo que eu falei de termos pessoas fisicamente encarnadas que são guias de outras pessoas fisicamente encarnadas. Vocês podem estar a pensar, como é que é possível isso? Se não é possível o meu pai que morreu ser meu guia, como é que é possível um sujeito que está aqui encarnado, uma mulher, ser meus guias? Tem a ver com a vibração. O meu pai pode ter, imaginem, quando faleceu, o meu pai é vivo, ok? Mas vamos supor, a partir do princípio que ele faleceu, atingiu uma vibração de 5. Eu, para me tornar um guia, tenho que ter uma vibração de 7. E ele, enquanto viveu, só atingiu 5. Não chegou ao 7. Quando ele desencarnou, passou de volta para o plano espiritual, a experiência que ele levou daqui, do plano físico, só chegou a 5. Não chegou a 7. Não lhe dá competências de ele ajudar outras pessoas aqui no plano físico. Não se formou. Percebem? É como ter um professor que não acabou a sua formação de professor para dar aulas. Um professor primário, por exemplo, pode dar aula ao primeiro ciclo sem ter acabado a sua formação de professor, correto? É o mesmo que se passa aqui. Eu não posso orientar outros seres se eu próprio não tiver concluído a minha própria formação que me habilita a dar esse apoio. Agora, há pessoas que fisicamente encarnadas, o mínimo é 7, chegam a 8, ou 9, ou 10, ou 11. E não têm que desencarnar agora. Antigamente tínhamos que desencarnar ao chegar a essa vibração. Porquê? Porque o planeta não suportava essa vibração. Estão a ver? Aquilo que falámos no início. Agora, esses têm uma vibração mais baixa, não suportam a vibração do planeta e desencarnam. Antigamente nós tínhamos uma vibração mais elevada, não suportávamos a vibração pesada e baixa do planeta e desencarnávamos. Foi por isso que muitos de nós, nestes anos que estivemos à espera desta mudança energética, muitas vezes pensámos em desencarnar.
pensámos em voltar para casa, que era duro, era pesado, era difícil. Então, como agora essa vibração da Terra foi elevada, nos dá espaço para aumentarmos a nossa. Certo? Se antigamente chegávamos a 5 e para passar a 6 era difícil, hoje a Terra permite que cheguemos a 12, por exemplo. E a partir do 7 podemos ser guias espirituais, por exemplo. Daí também existirem mestres ascensionados encarnados. Os mestres ascensionados não deixam de ser guias espirituais, orientadores, seres que dão apoio. Correto? Os mestres ascensionados é uma hierarquia na mesma que existe, neste caso, existem várias hierarquias de mestres ascensionados, desde o planetário ao nível universal. Isto é por estratos, é planetário, o solar, o galáctico, o universal, o multiuniversal e o cósmico. E então, dependendo do grau evolutivo desses mestres ascensionados, eles vão ocupando essa hierarquia. E são pessoas que tiveram um corpo físico, e muitos deles aqui na Terra. E que concluíram a sua formação, entre aspas, aumentaram a sua vibração de tal maneira que lhes dá a aptidão de estarem a orientar outros no sentido de fazerem o mesmo caminho, orientá-los no mesmo caminho, no mesmo propósito. E há mestres ascensionados encarnados, uns que alcançaram a ascensão durante a sua encarnação, outros estão a reencarnar mesmo. Há crianças que estão a reencarnação de mestres ascensionados, outros estão a reencarnação de alguns ditos santos, mesmo católicos ou até de outras religiões, que estão a ser adorados nas igrejas e nos templos, e eles estão aí em corpo físico. Portanto, eu para me tornar num guia de alguém, eu tenho que concluir esse processo que eu chamo de processo de ascensão. E isso dá uma habilitação, dá uma formação, a capacidade, não só a nível de conhecimento, mas também a nível energético, de poder orientar outras pessoas que precisam. Isso acontece convosco, se vocês concluírem a ascensão, se vocês fizerem esse caminho, quando chegarem lá, vocês vão dar por vocês, muitas vezes, encontrarem pessoas que a pessoa vem para vocês. Eu conheço, eu já vi. E às vezes nós que estamos a dar esse apoio, temos a perfeita noção e conhecemos a pessoa e sabemos o que se passa com ela porque nós estamos a acompanhá-la a partir do plano interior. Posso dar um exemplo. Em 2010, eu estava a presidir uma cerimónia no Templo da Nova Era e entra uma senhora com uma filha, a filha tinha 24 anos, portanto não era uma criança. Ao fundo da sala, a mulher olha para mim, a rapariga olha para mim, que estava a presidir a cerimónia, e ficou toda encolhida, toda assustada, agarrou-se à mãe, e eu continuei na mesma. Se ela ter visto assim alguma coisa mesmo estranha, para ficar com medo. No fim, a mãe é que puxou o assunto, no fim, é portanto toda a gente, e disse: olha, minha filha conhece-o. E eu disse: é natural, eu ando por aí. Foi a minha resposta: eu ando por aí. E ela disse: não. A rapariga que falou: ontem você apareceu no meio do meu quarto. Porque eu estava aflita, tinha uma coisa no meu quarto, que era uma entidade que lá estava, do lado do medo. E eu estava com medo e pedi a Deus que mandasse ajuda, e você apareceu no meu quarto, a rir. Mas não é motivo para ter medo. E eu pensei que você estava morto. Que você não existia, que era um anjo, que era alguém enviado por Deus para ajudar as pessoas. Quando pediu ajudar a Deus, eu era o que estava mais perto. Porque eu morava em Valongo e ela morava logo ali ao lado, em campo. Eu era o que estava mais perto, chegava aí mais rapidamente. Eu te disse eu a brincar. Não é? Portanto, é para vocês terem a noção de que estas coisas acontecem. Não é? Assim que, por exemplo, um miúdo em Inglaterra com 7 anos, atormentado por energias pesadas, entidades mesmo de baixa vibração, já não conseguiam fazer nada pelo miúdo. Vieram falar comigo e eu só disse assim: pergunta ao menino se ele aceita a ajuda de Al-Ramalaha. Uma aluna minha disse: tu és tolo, ele não te conhece, não sabe quem tu és, nunca te viu, nunca ouviu falar de ti, como é que ele vai aceitar a tua ajuda sem só dizer o teu nome? Eu apenas disse: eu sei o que estou a dizer, pergunte. E o menino disse: eu aceito, com alegria, e começou a sorrir. Nunca mais foi atormentado por aquelas entidades. Percebem? Portanto, essa é a função dos guias. E nós podemos, mesmo estando encarnados, ser guias de pessoas que precisam dessa orientação, desse acompanhamento.
Nós não estamos limitados pelo nosso corpo físico. A partir do momento que alcançamos a ascensão, o nosso corpo físico não é uma limitação para nós. Escolhemos onde ir, como ir, voltar. Quando partirmos para o plano interior, se queremos continuar vivos cá no corpo físico, nós é que fazemos essas escolhas. Certo? É, digamos, uma vantagem ou desvantagem de ter concluído a ascensão. Já falámos aqui de guias de vários planos. Estamos a falar, por exemplo, dos mestres ascensionados que vivem num plano, que é o plano mental. E o plano mental está associado à 5ª dimensão. Ora, nós estamos na 4ª dimensão. A 4ª dimensão está associada ao plano astral. E se quer vos dizer alguma coisa, faz alguma coisa na vossa cabecinha, diz-vos alguma coisa a alguns de vocês? Reparem no seguinte, antigamente fazia-se viagens astrais, correto? Para irmos onde? Para o plano astral. Hoje há pessoas que continuam a fazer viagens astrais. Para irem onde? Lado nenhum. Nós já lá estamos. Percebem como agora é muito mais fácil contactar com os guias, porque nós estamos lá. Não são eles que estão cá, nós é que estamos lá. Quando a Terra passou para a 4ª dimensão, nós entramos no plano astral. Todas as entidades estavam no astral, esta expressão que vocês conhecem, não é? Estavam no astral, nós estamos com elas. A única diferença é que nós estamos em corpo físico e elas estão em corpo energético. Por isso a comunicação entre nós e os seres que estão no plano astral é muito mais fácil, porque nós não estamos em dimensões diferentes, não estamos em casas separadas, nós estamos na mesma casa. Percebem? Por isso é que, antigamente, por exemplo, era necessário para fazer uma comunicação a alguém a incorporação. A incorporação é uma técnica da 3ª dimensão. Vejam os chakras, como falámos a semana passada, sendo a 1ª, a 2ª e a 3ª dimensão. A 4ª dimensão usa o chakra cardíaco. E aqui não há incorporação. Há apenas o amor que flui. A ligação através do amor. Através de quem nós realmente somos. Na 3ª dimensão, para haver uma comunicação vinda do outro plano, era necessário haver pessoas que incorporassem determinada energia que ligava àquela entidade para passar uma mensagem. Hoje em dia não é necessário isso. Basta que o nosso coração esteja ligado àqueles seres que são guias que trabalham com a luz no plano astral. Não é necessário mais essa técnica da incorporação. Isso torna-se e está-se a tornar cada vez mais pesado e traz cada vez mais desgaste às pessoas. Porquê? Porque a vibração está mais leve, o corpo está menos denso e a incorporação traz mais densidade, cria densidade e isso cria desarmonia no corpo físico e nos corpos sutis, emocional e mental. E as pessoas que fazem incorporação tendem a adoecer. E então é por isso que é inapropriado. No plano astral há muitos tipos de guias. No plano mental nós temos os mestres ascensionados, temos alguns extraterrestres, tipo os arcturianos, os pleiadianos, alguns deles já estão nos planos já espirituais, porque isto funciona plano físico, astral, mental e depois os diversos planos espirituais. E nós estamos no plano mental, no plano astral, e temos os mestres ascensionados no plano mental. No plano astral nós podemos socorrer de algumas entidades que trabalham com a luz. Além dos nossos próprios guias pessoais, que já falámos, os 2 ou 3 que falámos anteriormente, temos outros guias que nós podemos trabalhar com eles, que eles podem trabalhar connosco. Aqui, como nós estamos na mesma casa, somos todos a mesma família. Então lá estamos a aprender uns com os outros. Não vejam os guias que estão no plano astral como sendo superiores a vocês. Vocês estão na mesma escola, nós estamos todos na mesma escola. Estamos em estados diferentes, mas estamos a usar e a experienciar a mesma coisa. Percebem o que eu quero dizer? Não vejam os guias do plano astral como sendo alguém superior a vocês. Só porque está num plano, ou melhor, num estado não físico, não faz desse ser mais elevado que vós. Vamos voltar a falar naqueles seres que enverdaram pelo medo, pelo egoísmo, que caíram no egoísmo, no medo. Também não têm corpo físico.
São mais elevados que vós? Não, pois não. E muitos deles estão em planos mais elevados que o astral. Vejam-nos como parceiros vossos, dispostos a ajudar-vos, que também aprendem convosco, que também evoluem, isto é, experienciam as coisas da forma que vocês querem que eles experienciem. Alguns estão... Porque isto funciona como por camadas. Nós estamos no físico, o astral e o mental, e eles querem passar para a camada seguinte. E se nós conseguirmos passar, levámos-los connosco. Percebem? E eles não precisam de reencarnar para fazer essa transição. E esta colaboração entre nós e eles faz com que nós sejamos favorecidos com a sua ajuda e eles são favorecidos com a nossa energia, com a nossa evolução, com o nosso desenvolvimento, com aquilo também que nós lhes ensinamos, com aquilo que eles aprendem connosco, com aquilo que eles se relembram connosco. Da forma que quanto mais elevados nós formos, mais ajudamos esses seres do plano astral a serem também elevados. Existem muitos, alguns vocês conhecem, alguns vocês ouviram falar aqui, são os ciganos, os pretos velhos, os índios, caboclos, indígenas, seres que a nós parecem-nos primitivos, mas são grandemente evoluídos espiritualmente. Muitas vezes nós consideramos evolução o aspecto intelectual e mental, é que determina o grau evolutivo da sociedade, da pessoa, etc. Mas não é isso. O que determina o grau evolutivo é mesmo o nosso quociente de luz e de amor. Quanto mais elevado for, mais evoluídos nós somos. Por isso é que há pessoas que intelectualmente são coitadinhas, não é? Não têm grande inteligência, mas são seres altamente evoluídos. E há pessoas que dizem-se muito inteligentes, okay? Com um QI elevadíssimo, e são raquíticos espiritualmente. Não é verdade? Basta olhar para alguns presidentes por aí desses países, não é? Nem vale a pena nomear, não aparece aí a NSA aí à porta. Mas não façam a avaliação dessa forma. É pelo sentir. Eu conheci pessoas analfabetas que eram sábias, iluminadas, carregadas de amor e de compaixão. E pessoas altamente instruídas, completamente pobres, desprovidas de tudo, de luz, de sabedoria, de compaixão. Afinal, quem é que tinha a vibração mais elevada? Quem era mais evoluído? Certo? Então, o objetivo desta aula hoje é darmos a conhecer tudo isto que nós falamos aqui e pôr-vos em contacto com os vossos guias, com esses dois ou três que são pessoais, que estão convosco desde o nascimento. Já não falo dos outros que vocês podem adicionar à vossa equipa, como os ciganos, pretos velhos, índios e por aí fora, mas desses 2 ou 3 que estão convosco, que estarão convosco sempre, até não estarem. E porquê é que eles podem não estar? Porque se vocês ultrapassarem a fasquia, os guias vão ter que ser trocados. Vamos supor que era suposto vocês chegarem ao 4º ano. Vocês entusiasmaram-se de tal forma que vão para o 5º, 6º, 7º. Será que o professor que vai até o 4º ano é apropriado para dar a instrução do 5º, 6º, 7º? Daí que muitas vezes os nossos guias eles são trocados. Há trocas de guias. De acordo com a nossa evolução, eles vão sendo trocados. E essa troca de guias às vezes pode ser dolorosa. Hoje em dia é menos do que era há uns anos atrás. Por isso fiquem descansados. Mas pode ser dolorosa durante alguns dias. 2, 3, 4 dias. Porquê? Porque nós não podemos ter mais 2 ou 3 guias. Por causa da nossa energia. Se tivermos aqui 4 ou 5 destes mesmos pessoais que estão mesmo pertinho de nós entramos em combustão. Então é necessário que eles partam e depois venham os outros.
Durante esse período em que um vai e não vem um substituto, nós sentimos-nos sós. Dizemos assim, porque é que eu estou triste? Parece que sinto-me sozinho, parece que me abandonaram, não há motivo para eu sentir isto, parece que estou a entrar numa depressão. E isso pode durar alguns dias, até que venha um novo guia e venha ocupar aquela posição e a energia volta a fluir. Aquilo que vocês conhecem da Bíblia, como quando Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Era isso que ele estava a experienciar, a troca de guias. Ele atingiu um determinado nível, formou-se, digamos assim, aqueles guias já não eram bastante para ele. Partiram. E naquele momento da partida ele sentiu-se só. Sentiu-se abandonado. Por isso é que ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Porque é que vós partistes? Porque já não eram suficientes para ele. Tinham que vir outros mais elevados. E esse período nós sentimos como que abandono, tristeza, tipo uma depressão, coisa do género. Não fiquem. Se isso acontecer convosco, já tiver acontecido, vocês já começam a perceber o que aconteceu convosco. Mas se vier a acontecer, não desanimem. Isso é uma questão de 3, 4 dias. Já chegou a ser de 2 meses. Noutros tempos, já chegou a ser 2 meses. Por isso agora 3 ou 4 dias não é nada. Correto? É isso que nós falamos da troca de guias. É esse o efeito, é esse o propósito da troca de guias. É para que venham outros mais apropriados ao nosso grau de consciência de quem nós somos. E pronto, vou ficar por aqui. Dou-vos agora espaço para vocês colocarem as vossas questões relacionadas com aquilo que nós hoje aqui falamos. Sim, deixe-me. Eu tenho muitas, porque é assim. Há uma coisa que eu quero vos dizer. Eu vou tratar-vos por tu. Eu não preciso tratar ninguém por você e vocês fazem o mesmo comigo. Eu comigo não tenho problema. Ok. Pronto, é assim, a nível, eu falo pela minha experiência, a nível da espiritualidade, que não foi muito bom, confesso, ao longo da minha vida toda, mas pronto. A nível de serviço, sugar energias, como é que a gente resolve? Como? Não percebi. Sugar energias. Sugar energias. O que é sugar energias? Dá-me um exemplo. É assim, eu vou ser franco, assim, a nível da espiritualidade tenho sofrido muito desde muito novo. E eu chego a um ponto que eu, quando sofro com os medos, eu bloqueio. Depois lá me dá uma vontade de avançar, talvez não seja o caminho mais certo, e depois acabo por sofrer outra experiência péssima e bloqueio outra vez. Depois sofro, lá avanço mais um bocadinho, depois sofro outra experiência péssima, bloqueio outra vez. E houve uma altura que eu sou bastante intuitiva, eu ponho o horário normal, que agora já desisti outra vez de pôr. E normalmente, por intuição, eu era muito assertiva. E eu não levo dinheiro nenhum por aquilo, porque dava-me gosto de fazer aquilo, e as pessoas começavam a pedir. E eu sentia aquilo como sugar energias. Agora estou a perceber. Sugar energias. Até que ponto é que estas ajudas? Porque dava-me gosto de fazer aquilo, não me custa nada sair daquelas coisas, eu ajudo com todo o gosto das pessoas. Mas as pessoas acabam por abusar. A quem compete mas colocar limites. Chegar a um ponto, a minha, mas chegou a um ponto que cortei mesmo. E tanto que não me deu nunca mais vontade de pegar aquilo. Eu tenho agora de mostrar. Isso foi aquilo que nós falámos há bocadinho. Há pessoas que abandonam o serviço por causa de... Mas também, pronto, neste momento eu não me identifico com aquilo. Certo, mas vamos retomar sobre a questão da energia, da parte energética. Sim, não me identifico com aquilo. Neste momento não me identifico. Nós falamos a semana passada sobre proteção energética. Correto. Certo? Aliás, eu tenho dito que eu acho que estas aulas parece que estão a falar para mim. Muito sinceramente, eu estou todas a semana passada com mais A ideia é essa, não é? A ideia é essa. Eu deixo-me orientar pelos meus guias. E eles sabem que vocês precisam, mas eu estou à espera também que vocês tenham a coragem de verbalizar aquilo que vocês estão a precisar. Mas eu não preciso de tudo. Eu resolvi quando venho para aqui que eu estou a fazer tábua rasa, porque tudo que eu aprendi para mim está tudo errado. Para mim está tudo errado. Não vai falar de certo ou de errado, porque já falámos aqui que são... Entre aspas, não é errado. Há coisas que eu, por exemplo, eu aprendi o
Wicca, magia, eu identifico-me. Com o Wicca? Sim, eu identifico completamente com aquilo. Aliás, Nós somos sacerdotes da Wicca. Pronto, mas eu identifico, eu trabalho com runas, eu consigo pegar uma runa na mente e dar uma resposta a uma pergunta. Mas quem me iniciou, que chegou a um ponto que me baralhava, misturava não sei quantas, porque ele era autodidata e começou a baralhar hoje com os, como é que ele dizia, era com os life coaches e não sei o quê, e misturava tudo, que eu disse, não estou aqui a aprender nada, eu estou a desaprender. E pronto, as pessoas acabam por desistir. Eu, para mim, outra uma experiência, cortei. Depois meti-me no reiki e nas energias, tive uma péssima experiência, cortei. Quer dizer, eu não sei ninguém, os meus caminhos não sei para onde eu levo, até que eu estou aqui, o Eduardo agarrou em mim. Eu vou ser honesto, Susana. É assim, eu já tive uma situação semelhante a essas há uns anos atrás e eu não precisava ter dessa situação para comprovar isso. Eu acho que o problema está em ti. É problema. Okay? Mas eu acredito que sim. E está a repetir-se para ver se tu percebes o que é que está aí que tu devias modificar e que não estava a modificar. Acredito. Portanto, acho que devias prestar um pouco de atenção e analisar e dizer assim, o que é que eu preciso modificar para que isto deixe de acontecer. Sim, acredito que sim. É aquilo que nós falámos no final da aula anterior. Quando o ataque energético persiste, é porque há algo que nós temos que ou desenvolvermos em nós mesmos, tipo uma capacidade de defesa, ou percebermos o que é que nós estamos a fazer ou devíamos fazer e não estamos a fazer. Estamos a fazer e não devíamos, ou devíamos fazer e não estamos. E tentar modificar a coisa. Pronto, eu acho que aqui neste caso, acho que tens que modificar um pouco algo aí e sobretudo a forma como vês o serviço. Sim. Certo? E ver o serviço e nós já falamos aqui sobre isso, não vou estar a repetir, mas vês o serviço de uma forma em que não é dar. Porque às vezes damos e só esbanjam. É aquilo que o Mestre Jesus ensinou. Não deis pérolas aos porcos, nem as coisas tantas aos cães, porque ainda se voltam contra vós e vos despedaçam. Sim, mas isso eu sei que eu estou a sofrer consequências neste momento Isso eu sei, a nível de... Isso é tudo que ele falou, é figurativo, mas não deixa de ser realidade, é figurativo, porque nós não damos pérolas aos porcos, não é? Mas é dizer, não desperdiceis determinadas coisas com determinadas pessoas. Porque ainda se volta contra vós. Eu costumo dizer, se não come, não deixa de comer, não deve mais. Isso é uma aprendizagem, não é? Uma pessoa acaba por ir aprendendo com os nossos erros, não é? É o que eu disse há bocado. Mas até eu encontrar o caminho certo foi difícil. Ou até encontrar uma coisa que eu me identificasse foi difícil. Sim, mas é isso que nós falamos há bocado. Nós, para valorizarmos o alto, temos que conhecer o baixo. Foi muito difícil, já sofri muito na pele com muita coisa, não é? E pronto, depois chego aqui e eu disse assim, fala com os teus guias. E eu ainda no outro dia, ao pé de ajuda aos teus guias, e eu no outro dia disse ao Eduardo, eu estava a falar para o Eduardo assim, mas eu não conheço os meus guias. Eu não sei quem são os meus guias. Eu não os conheço. E eu disse, eu vejo-te a ti, falar com os teus guias, sabes quem são? E eles não falam, eu muita coisa sei. E tenho isso, e a dada como certa, mas até na minha cabeça, é intuitivo, eu sei, simplesmente sei. Sim, mas isso é a capacidade intuitiva. Eu simplesmente sei que que é certo, e é aquilo, simplesmente sei. Mas para falarmos com os guias, eu não preciso saber o nome deles. Quer dizer, tive uma oração. Sei. Eu não preciso saber o nome dos meus guias, basta eu chamar-lhes guias. Meus guias, eles sabem que eu me refiro a eles. Se eu disser que meus guias, eu amo-vos muito, olha, acabei de dizer, estou a receber aqui uma energia no chakra cardíaco, ok? E eu não preciso dizer o nome deles, eles sabem que são os meus guias. Isso é intelectual, isso de querer identificar, isso é fascínio, isso é do eu, da personalidade, ok? Põe isso de lado, porque isso é que te vai limitar na ligação com os teus guias. Ok? Põe isso de lado, não importa como é que eles se chamam, não importa se é um homem ou se é uma mulher, se são dois homens e uma mulher, se é uma mulher e um homem, são dois homens, são duas mulheres. Não importa isso. Importa que são os seres apropriados a quem tu és, àquilo que tu vieste ser, àquilo que estás aqui a criar. Não importa como é que eles se chamam, se são altos, são baixos, são magros, são gordos, o que é que eles foram antes de serem os teus guias, isso não importa para nada. É amá-los de coração,
porque eles estão aí e amam-te incondicionalmente. Correto. Mesmo que não tivesses nome, eles amar-te-iam da mesma forma. Porque isto é energético, não tem a ver com personalidade. Não. Pronto. Certo? Pronto. Alguém tem mais alguma questão? Eu tenho muitas. Mas eu vou tentar responder só as mais importantes. Eu posso responder algumas, é que eu tenho que ter tempo para a meditação. Ok, eu vou fazer as que tenho mesmo mais dúvida. Eu fui à casa de banho, mas os guias é algo que eu vejo. É algo que tu vês? Sim, na sequência do que a senhora estava a dizer, disse, não é parte ser A, ser baixo, isso que estava a dizer. Ok. Eu tenho assim, tipo, aquela pergunta de parva, porque eu estava a tentar perceber, tipo, se os guias são pessoas que estão connosco. Não são pessoas, são seres. Mas esses seres são pessoas, está a perceber? São tipo pessoas que já foram, tipo, coisas que já foram pessoas. São seres que já foram terra, pessoas. Que já evoluíram e agora Sim, nós são falámos pessoas. sobre isso há bocado, não é? Sim, mas o que eu estou a dizer é se eu vejo isso, ou seja, vou ter tipo aqui um grupo de amigos e tal, é isso? Não percebi. Não, fala mais devagar e mais explicado, por favor, é sério. Isso! Eu vou ver alguma coisa. Não. Mas como é que eu sinto, por exemplo... Como é que eu sinto? Como é que eu sei que são três Espera aí, tu pessoas? falaste tudo agora. Tu não disseste como é que eu vejo, disseste como é que eu sinto. E é isso, é sentir, não é ver. Ainda há dias alguém me falou, porque eu vejo isto, eu disse, mas o que é que sentes em relação a isso? Mas eu vejo isto, o que é que sentes em relação a isso? Eu sinto alegria, pronto, o que eu quero saber é isso. Porque o ver, os nossos olhos traem-nos. Eu estou a ver umas flores ao fundo, elas parecem cor-de-rosa, mas se calhar se chego lá, elas são vermelhas. Mas aquilo que eu sinto não me trai. Porque ou eu sinto medo, ou eu sinto amor. Ou eu sinto tristeza, ou eu sinto alegria. Quando nós não sentimos nada. Em caso de dúvida. Em caso de dúvida é sentir. Se não traz alegria, não é bom. A dúvida nunca traz alegria. Se não traz nada, não é bom. Para ser bom tem que trazer alegria, amor, conforto. Porque muitas vezes eu sinto que há qualquer coisa atrás e não tenho percepção se é bom ou se é mau. Se não traz alegria, se não traz conforto, se não traz... Agora, em caso de dúvida, não é? É sempre o sentir. Por isso é que não adianta ver, Tico, não adianta ouvir. Eu posso ver, e vocês podem ver a pior entidade das trevas mascarada de um anjo de luz. Eles têm essa capacidade de se mascararem. Ou vocês pensam que é só no Halloween e no Carnaval que nós pomos as máscaras? Onde é que nós aprendemos isso? Ok? Eles têm essa capacidade. E então eu vou ser enganado por aquilo que eu estou a ver. Vou ser traído por aquilo que eu estou a ver. Mas quanto ao sentir, isso é inconfundível. Percebem? Vocês provam, é como provar uma comida. Uma coisa é olhar para ela, parece que está bom. Estou a ver a comida, parece que está bom. Outra coisa é sentir o paladar. Aí é que eu vou tirar a prova, se está bom ou se não está. Eu posso dizer, está bonita, a comida tem boa aparência, mas vou prová-la, está muito bom, só que não. É o provar, é o sentir. Então, tu não vais ver, mas se quiseres, podes senti-los. E os vossos guias não vos fazem sentir mal, bem pelo contrário. São aqueles que estão aí que vos dão, não é o ombro, é os ombros. Ok? E vos transportam ao colo se vocês precisarem. Estão a perceber? Mas é preciso vocês pedirem. Vocês têm que pedir. É a lei do livre-arbítrio. Jamais nós podemos interferir. Jamais Deus pode interferir. Nenhum dos guias pode interferir. Se nós fizermos uma escolha, a escolha está feita, ninguém vai interferir. Vocês podem dizer, eu sabia que tinha feito uma escolha diferente. Então, se eu tenho os meus guias, porque é que eles não me alertaram? Eu digo-vos, quem é que disse que eles não vos alertaram? Quem é que vos diz isso? Quem é que diz que vocês é que não estavam distraídos ou estavam mesmo com um foco naquilo e não ouviram nem viram mais nada? Porque aquilo vos pareceu bom. Ok? Vou-vos dar um exemplo, também está na Bíblia. Um exemplo, havia um homem
muito espiritual, muito evoluído, que foi assalariado para amaldiçoar, colocar uma praga a determinadas pessoas. E então ele foi-se aconselhar, e lá está, os guias vieram, é apropriado fazer isto? E os guias disseram não. Então, do outro lado, ofereceram mais dinheiro, mais ouro. E ele foi outra vez aos guias, e os guias já tinham respondido. Calaram-se. A mente dele disse que sim. Ele lá foi. Foi o maior desastre para ele próprio. E ele pode ter dito, mas os meus guias disseram que sim. Não, eles disseram logo que não. E a resposta não muda, porque se a situação não muda, a resposta também não. E quando vocês obtêm uma resposta, se não houve variação na pergunta, não pode haver variação na resposta. Se a resposta muda, alguma coisa está errada. Percebem? Já há ou uma entidade a interferir, ou a vossa própria mente a interferir, porque vocês, no fundo, querem aquilo. Mas se vocês se deixam orientar pelos vossos próprios guias, eles dão uma resposta e a resposta é sempre a mesma. Houve uma altura uma aluna minha, que me colocava sempre a mesma questão e dava sempre a mesma resposta. A certa altura ela coloca-me assim, ia-te fazer colocar uma questão, mas já sei qual é a resposta que vais dar. E eu respondi-lhe, quando a pergunta não muda, a resposta também não. Até hoje não voltou a colocar a mesma questão. Porque é assim que as coisas funcionam. E vocês têm que pedir. É a lei do livre-arbítrio. Se vocês não pedirem, ninguém faz nada. Se vocês não pedirem aos meus guias, ajudem-me, porque o meu negócio está mal, eu preciso aqui de uma ajuda que mostrem o que é que devo fazer, ou o que não devo fazer, que esteja a fazer errado, ou atraiam mais clientes para aqui. Eles fazem isso. Não é preciso vocês pedirem. Eles não precisam de clientes. Eles só estão aí para vos confortar, para vos ajudar, para vos animar. Mas se vos traz alegria e ânimo terem mais clientes, por que não? Mas vocês têm que pedir, nós temos que pedir. Querem uma ajuda para outra coisa qualquer, seja para o que for. Não prejudica ninguém, nem prejudica a vocês mesmos. Peçam ajuda. Não se acanhem. Vocês estão a perder mão de obra gratuita. Gratuita. Estão a perceber? Portanto, se calhar a questão se vais ver, não vais ver, mas podes sentir. Há mais alguma questão? Tinhas tantas? Eu tenho muitas, mas eu prefiro refletir. Acho bem. Vais sentir sobre. Sentir. Isso é apropriado. É assim mesmo que eu gosto de ouvir. Mas alguém tem alguma questão? Não? Pronto. Eu vou pedir por vocês para usarem os vossos cadernos, então. Nós vamos fazer uma pequena meditação. Para fazer a meditação é apropriado e conveniente ter os dois pés bem assentos no chão, as costas bem direitas, bem apoiadas na cadeira, estarem relaxados. Então, fechem os olhos. Vamos inspirar profundamente. Enchemos o ventre de ar. Inspiramos. Expiramos lentamente. A cada inspiração e expiração, relaxamos, descontraímos. Continuamos a inspirar e a expirar, a encher o ventre de ar. Focamos a nossa atenção na respiração. Focamos a nossa atenção no ar que entra nos pulmões, que vai até ao fundo dos nossos pulmões e depois concentramos na sua saída. Agora imaginem uma luz violeta que vos envolve.
formam um cilindro. Imaginem que estão dentro de uma luz violeta. Essa luz violeta transmuta toda a desarmonia, retifica todo o padrão energético negativo dos vossos corpos sutis, espiritual, mental, emocional e etérico. Imaginem agora que esse cilindro violeta começa a girar a alta velocidade. Vai aspirar toda a impureza energética do vosso corpo energético. Gira a tal velocidade que essa luz violeta se transforma numa luz branca brilhante. Deixem-se banhar por essa luz branca brilhante que recarrega todo o vosso ser. E leva a vossa vibração. E leva a vossa consciência. Imaginem agora que, desde o centro do vosso peito, sobe um tubo de luz pela garganta e sai pela cabeça, em direção ao universo, ao cosmos. Esse feixe de luz é o Antakarana cósmico, que vos liga ao vosso eu superior, ao vosso eu sou. E a Deus e a deusa. Sintam um fluxo de energia vindo do cosmos, vindo do universo, vindo de Deus e da deusa entrar pelo topo da vossa cabeça, que expande o vosso chakra da coroa. Continua a descer e expande o vosso chakra frontal. Sentem a vossa testa a ficar mais leve, mais relaxado. Continua a descer até o chakra da garganta. E sentem um formigueiro na garganta, até o chakra cardíaco. Sintam que essa luz se expande no vosso peito, preenchendo-o completamente. Agora, mentalmente, chamem o vosso eu superior. Chamem agora os vossos guias pessoais e podem fazer isto mesmo desta forma. Eu chamo agora a mim, à minha presença, para que se conectem comigo e com a minha energia, os meus guias pessoais. Eles estão atrás de cada um de vós. Afirmem agora na vossa mente: eu aceito ligar-me aos meus guias. E imaginem esse tubo de luz que vos liga ao universo, a voltar-se também para trás e a ligar-se aos guias que estão atrás de vós.
Podem não conseguir vê-los, imaginem-nos. Se não conseguirem imaginá-los, basta terem a intenção, e isso está a acontecer. Agora afirmem, de preferência em voz alta, e digam: meus guias, família, eu amo-vos muito. E sintam a resposta. Podem colocar questões aos vossos guias, fazerem perguntas sobre vós e a vossa vida, sobre eles também. Acreditem que o que vier à vossa mente é a resposta. Despeçam-se agora dos vossos guias, com alegria e com gratidão, sabendo que eles sempre estão aí e sempre disponíveis para este contacto. Imaginem que esse tubo de luz está ligado aos vossos guias, se desliga, se desconecta, desde o vosso topo da cabeça aos vossos guias e retorna a vós.
Imaginem agora que uma luz azul desce sobre vocês, desde o topo da cabeça aos pés. Essa luz azul conecta-vos com a Terra, traz de volta a consciência do vosso próprio corpo físico. Imaginem que essa luz entra bem no solo, através dos vossos pés. Sintam a ligação à Terra. Sintam a alegria de estarem na Terra. Sintam a alegria que a Terra sente em vos ter aqui. Sentem-se perfeitamente enraizados e integrados. Começam por inspirar outra vez profundamente. Prestem atenção na vossa respiração. Ao expirarem, sentem-se mais no controle do vosso corpo físico. Sentem-se perfeitamente equilibrados, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Fazem mais 2 inspirações e expirações. E à terceira, quando expirarem, abrem os olhos. Gostaram da experiência? Portanto, vocês podem fazer isto em vossas casas. Isto não façam em vossas casas, e não se aplica. Que é façam mesmo em vossas casas. Ok? Não há problema nenhum, bem pelo contrário. Só traz vantagens. Modifica ainda a vossa energia e modifica a energia da vossa casa. E melhora a vossa vida, porque cria proximidade e intimidade com os vossos guias. E até podem dizer o nome, Susana. Um já disse. Então, não estás a ver? Os outros 2 não. Estás a ver? Ok? Se vocês criarem esta ligação de intimidade, de amor, vocês vão ter uma sociedade para a vida e vão ver que a vossa vida muda para melhor. Sentem-se todos bem? Alguém quer colocar alguma questão final? Não? Estão todos meio senos? Tenho um bocado de receio de fazer isto em casa sozinho. Porque me custa depois A enraizar. Ok. Pronto. Ainda agora não estou. Sim, por isso é que eu estava a fazer o enraizamento, porque isso tem que ser feito. Se vocês não se enraizarem, saem daqui com meio isolados. Isso não é apropriado. Exatamente. Não é nada apropriado. Estava-me a gostar, mas estava-me a gostar mesmo. O enraizamento é muito importante. É muito importante. Terminamos então por hoje? Sim? Então, aloha.